Bem-vindo ao suporte aos ciclistas desta semana. Hoje vamos falar sobre por que ciclistas amadores jogam fora géis, barras, embalagens, cilindros de CO2 e prejudicam o meio ambiente. A ascensão do coaching por IA. Deveria ter um coach de IA no seu bolso? Como definir zonas de treinamento eficazes? E antes de tudo, Pogacar. Está limpo ou não? Vamos descobrir. Anthony. Sara, o que aconteceu? Não muito. Temos muitas perguntas para responder hoje. Algumas realmente interessantes. Elas estão chegando rápido e em grande quantidade, como de costume. E vou começar com uma difícil de responder, eu acho. Bem, talvez você tenha uma resposta direta. Vamos lá. Anthony e Sara. Vamos lá. Alguém tem que fazer a pergunta. Dadas as performances de Tadej Pogacar, não só no Giro, mas o tempo todo, ele está dopando? E isso é do Daniel. É meio que. É bem ruim que sempre que você tem desempenhos excepcionais no ciclismo, essas perguntas nunca estão longe. Tadej Pogacar está dopando? Eu nunca ouvi ninguém dizer que Tadej Pogacar está dopando. Eu ouvi pessoas, sabe, conversa de bar. Tadej Pogacar está dopando? Vamos lá. Ele não pode estar limpo, mas nunca ouvi um ciclista sugerir que ele não está. E você sabe, eu converso com caras no podcast toda semana, treinadores, ciclistas. Nunca ouvi um sussurro no ar, nunca ouvi um sussurro fora do ar de que Tadej Pogacar está dopando. Armstrong é uma palavra suja nos círculos de doping, mas ele tinha uma citação anos atrás dizendo: alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. E eu meio que penso assim sobre isso. Não é uma prova invertida. Pogacar não precisa provar que não está dopando. Ciclistas não precisam provar isso. Você deve provar que estão dopando. Ônus da prova, não inverso. Acredito ser crucial. Então, a menos que alguém fálica no antidoping, eles não estão dopando. É preto no branco, sem área cinzenta. Sim, concordo. Fazendo o papel de advogado do diabo, não acho que Tadej Pogacar esteja dopando. Talvez seja mais uma. Isso é só porque você o conheceu e são amigos. Sim, eu acho que é mais uma coisa do tipo: eu ficaria tão devastado se ele estiver. Se eventualmente, mesmo em 20 ou 30 anos, os testes evoluem. Podemos voltar e testar amostras anteriores. E descobrir ciclistas. Parece que você ouve um podcast de crime CSI. Eles estão voltando para testar Não sei se eles DNA, fazem. mas com testes de doping. Sim, talvez não. Mas se eles fizessem, por exemplo, para Ferro Gusa, voltassem e, em 20 anos, testassem Vingegaard, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, se reavaliassem todas as amostras e descobrissem doping, eu ficaria devastado. Mas eles nos proporcionaram entretenimento e amor pelo esporte. E acredito que devemos considerar isso até termos mais informações. É mais ou menos assim que eu vejo. Eu não sei se. E eu, sabe, leio as publicações de ciclismo diariamente. Nunca. Sei que precisam ser muito cuidadosos com o que escrevem. Nunca vejo indícios disso, ou de acusações. Você não pode especular sobre doping. Tipo, sei que estamos fazendo isso agora, respondendo a uma pergunta. Ou você tem provas de doping ou não. Não há uma área cinzenta para a especulação. Por exemplo, o L'Équipe especulou por 10 anos sobre Armstrong. É como se ele não tivesse falhado em nenhum teste. Na verdade, falhou em alguns, o que tornou a situação mais interessante. Havia justificativa, mas os testes estão melhorando. Não nego o doping no ciclismo. Certamente, há ciclistas profissionais dopando no pelotão atual. Mas eu não sei. Acusar alguém de doping só porque é dominante parece preguiça intelectual. Sim, eu concordo. Vamos analisar isso. Foi exatamente o mesmo com o Jonas, no ano passado. No ano anterior, todos diziam que ele estava completamente fora de si. E, novamente, nada foi provado. Os números do Pogacar são grandes, mas não são, tipo, sabe, 7,7 watts por quili. Por 5 minutos, o que Não é algo inédito. Não, esse não é um número que ninguém jamais alcançou antes. É um número muito possível para, potencialmente, o maior ciclista de todos os tempos. Sabe de quem estamos falando? Dos números de Eddy Merckx. Pogacar pode ser o maior ciclista de todos os tempos que estamos vendo agora. E 7,7 watts por kill. Uau! Eu não consigo. Geraint Thomas não consegue, porque tentou acompanhar. Então não sei. eu também não sei, acho. Cada um terá sua opinião sobre isso. E, quer você goste ou deteste o Pogacar, ele é, como você disse, o melhor rival. Sim, Todos ele é amam o Pogacar. incrível, absolutamente clássico.
Certo, Próxima próxima. pergunta. Anthony. Por que todos os membros da equipe em um contrarrelógio por equipes usam o mesmo capacete? Não deveriam ser ajustados para cada indivíduo? Essa é uma pergunta tão interessante, não é? Porque, ao entrar no túnel de vento ou fazer testes aerodinâmicos, a forma do corpo, arrasto frontal, tudo isso determina qual kit aerodinâmico, posição e capacete são melhores para cada um. Então, por que todos usam o mesmo capacete de contrarrelógio? Sim, é realmente por causa do dinheiro. A equipe de pista dinamarquesa, uma das melhores em perseguição individual. Desculpe, equipes de perseguição do mundo usaram capacetes de contrarrelógio diferentes nos últimos Jogos Olímpicos. Suspeito que provavelmente usarão capacetes diferentes novamente para cada ciclista, mas não são patrocinados como uma federação, ao contrário das equipes do World Tour, que são todas patrocinadas. Então não é como se a Ineos pudesse aparecer com capacetes de marcas diferentes. Eles precisam ser todos da mesma marca, em conformidade com o patrocinador. Dentro desse contexto, ocasionalmente é possível observar equipes, como Pogacar e Rafael Mika no Giro de Itália, optando por capacetes distintos. É por causa do dinheiro. Um focado em aerodinâmica e Próxima outro em pergunta. ventilação, Oi, Anthony. alinhados com Vi suas seu post funções no Twitter específicas. com uma foto de uma Pogacar embalagem prefere de gel mais descartada ventilação na para o estrada. desfecho, Acho enquanto que esse Rafael tópico Mika precisa de lida com atenção, maior pois vejo cada resistência vez do mais vento. lixo causado Esteja por atento a ciclistas. esses detalhes Pedalo no há mais de Instagram. 20 A anos e resposta nunca vi simples tanto para os desrespeito patrocinadores como hoje. é a seleção dos Embalagens de gel, capacetes. câmaras, cilindros de CO2 jogados na beira da estrada com uma atitude de agora é problema de outra pessoa. Comportamento revoltante. E isso é do Shane. Shane, não fique indeciso. Não há uma pergunta real aí, Shane. Acho que Shane só queria desabafar. Sim, nós vemos isso. Sim, muita gente pedala, muita gente dirige. Todos os motoristas são bons? Todos os ciclistas são corteses, respeitosos com o ambiente? Não creio. É a mesma coisa. Você vai fazer trilha, você vai acampar. Algumas pessoas são brilhantes e não deixam rastros. Outras pessoas simplesmente destroem o acampamento. Deixam lixo por toda parte. Não acho que seja diferente quando o ciclismo começou, ou pelo menos quando eu comecei a pedalar, eu saía para treinar no sábado. E qualquer pessoa que você visse pedalando, você conhecia. A comunidade era tão pequena que todo mundo se conhecia. Então a ideia de acenar um para o outro era óbvia. Você acenava porque sabia quem era a pessoa, era seu amigo. Você estava acenando, dizendo olá para um dos seus amigos. E era mais fácil manter. O senso de estamos todos juntos nessa comunidade, não temos uma má reputação. Você já ouviu falar do número de Dunbar? Não consigo lembrar exatamente. Qual é o número do número de Dunbar? Mas é essa teoria de que além de certo ponto, acho que é tipo 49 ou algo assim? Alguém vai me corrigir nos comentários. Me avise qual é o número exato. Mas é além desse número, digamos 49, que começa a se desintegrar. Então você pode ter 49 em uma comunidade, você pode ter 49 em um grupo, e você pode formar amizades e laços efetivos. E sentimos que estamos juntos nisso. Mas além desse número, esses laços começam a se romper, e você não tem uma conexão. É por isso que somos bastante, pelo menos em áreas urbanas na Irlanda, somos bastante distantes dos nossos vizinhos. Somos bastante distantes da comunidade porque ultrapassamos o número de Dunbar. Acho que é isso que aconteceu com o ciclismo. Nós simplesmente ultrapassamos isso. E agora, algumas pessoas estão atraindo outras que não são tão orientadas para a comunidade ou conscientes ambientalmente. É surpreendente, não é? Quer dizer, é meio que, você sabe. Quando vejo uma embalagem de gel no chão, penso. Isso caiu do bolso de alguém por acidente. Sempre penso assim. Porque isso pode facilmente acontecer ao tirar outra coisa do bolso. Se vejo um tubo ou cilindro de CO2, penso, que sujeira. Não, isso também pode acontecer. O Alex House escreveu, mandou um DM no Instagram, em resposta àquela foto. Acho que eu tinha postado no Twitter. Ele disse que limpa as trilhas bastante e notou canisters de CO2 de gel caindo dos bolsos das pessoas nas sessões de bombeamento da pista. Sim, pode ocorrer. Isso pode acontecer. Se encontrar um tubo e um cilindro de CO2 na beira da estrada, no chão de grama ou em uma parede, é apenas um ato de preguiça. Leve seu lixo para casa. Você o carregou por 1 ano e meio, então, quando não precisar mais, coloque de volta na sua bolsa de selim e descarte em casa. Bem, durante uma corrida, eu pedi a um rapaz para guardar a embalagem do gel no bolso após o uso. Ele disse que não conseguia devido aos dedos frios. Perguntei como ele conseguiu tirar de lá, e ele não soube responder. Claro que não.
De qualquer forma, ele tinha uma resposta, mas não era sobre sair. E você não poderia dizer isso no podcast. Podcast. Eu também acho que se ver pessoas fazendo isso no grupo de ciclismo, é preciso chamar a atenção. Se eu visse, não acredito que alguém do nosso grupo faria, mas se fizessem, com certeza diria. É simplesmente nojento. Shane, estou contigo. Estava no semáforo outro dia, vi um carro parado e alguém jogou uma lata de Coca-Cola vazia pela janela. Isso ocorre em toda a sociedade, não só no ciclismo. Não é um comportamento legal e alguns ciclistas também não são legais. Façam melhor, pessoal. Isso mesmo. Ei, Roadman, desculpe a breve interrupção. Adoro andar de bicicleta, mas ocupado com o podcast, sou um ciclista com tempo limitado. Nunca imaginei ver esse dia, mas tenho uma ferramenta, o Wattbike. Uso-o para manter-me afiado e focado, maximizando o tempo de treino disponível. Com o Wattbike Atom ao meu lado no estúdio, aproveito os intervalos entre entrevistas para pedalar, eliminando todos os pontos de fricção. Não tem mais aquela configuração de 10 minutos, desdobrando, batendo as pernas nos joelhos, sujando as mãos, problemas de conexão usuais. Funciona perfeitamente todas as vezes. O Atom é perfeito para corridas virtuais também, com trocas de marcha precisas, 1% de precisão e capacidade de inclinação máxima de até 25%. Se você está procurando um treinador indoor, sinceramente, não poderia recomendar outro melhor. Eu uso um Wattbike desde 2013. Sinceramente, é o último treinador indoor que você vai precisar. Acesse wattbike.com agora e use o código ROADMAN. Tem para obter 10% de desconto na sua compra de Wattbike. Ok, próxima pergunta. Oi, Anthony. Existe uma forma de melhorar a percepção ao pedalar? Sei que já abordamos isso no podcast, mas após ver o Pogacar, quantas vezes mencionamos ele hoje? Tome um shot a cada menção ao Pogacar neste episódio. Depois de ver Pogacar pedalar sem dados e trocar de bicicleta no Giro de Itália, me perguntei se posso aprender essa habilidade. Alguma dica para acelerar o processo? Sou muito dependente do Garmin para potência e frequência cardíaca, e isso é do Jude. É como quando Luke Skywalker buscou Obi-Wan Kenobi. É o que você deve fazer. Sintonize-se com o ciclismo da força. E compreenda isso como o Pogacar. A força está contigo, Jude. Eu não sou muito fã da cultura atual em torno do medidor de potência, pois sinto que muitos perderam a habilidade de dosar o esforço. É como um músculo que se atrofia se não for utilizado. Portanto, é essencial fortalecer esses músculos. Realizar esforços sem depender de um medidor de potência é bastante prazeroso e, mais tarde, ao refletir sobre o desempenho, é possível recorrer a um medidor de potência. Há um benefício adicional em saber dosar o esforço, especialmente se a bateria acabar. Acho que é para estar mais em sintonia com o seu corpo, em sintonia com o seu esforço. Eu adoraria poder fazer isso. Também não tenho essa experiência, mas é só para, saber. Já falei sobre isso no podcast algumas vezes, que você vai saber dentro de 5 watts quanta potência está e alguns batimentos por minuto onde está a sua frequência cardíaca, mesmo que não esteja. Olhando para o seu corpo, isso é diferente. Acho que é uma métrica mais útil para entender. Se você sair e disser que quer entender como se sente, está olhando, está falando sobre a entrada em vez da saída. Parece uma distinção sutil, mas é como: qual é o seu esforço em uma escala de 1 a 10? Acho que isso é um entendimento melhor. E então, se você está fazendo, estamos fazendo a subida local, que dura aproximadamente 7, 8 minutos. Eu sei que preciso estar. Se quiser tentar quebrar o recorde, devo manter um esforço de 8, 9 de 10 o tempo todo. Se eu for a 10 de 10, não aguento. Se permanecer em 9 de 10 por muito tempo, vou me esgotar. Preciso alcançar 9 de 10 perto do final desse esforço. Acredito que é melhor do que simplesmente tentar atingir 450 watts em uma colina de 10 minutos e medir sem tocar nesse valor. Muitas vezes chego em uma colina para fazer um esforço a 350 watts, mas simplesmente não consigo. Por isso, vemos essa variação. No episódio recente do podcast com Dan Lorang, da Team Bora Hansgrohe, ele compartilha insights sobre o treinamento de Primož Roglič, sem depender mais da potência. Embora a potência seja usada para avaliações retrospectivas, os esforços atuais são orientados pela frequência cardíaca. John Wakefield também abordou esse tema em outro podcast recente da equipe. Parece que a tendência é retornar ao uso da frequência cardíaca em vez da potência. Isso é realmente interessante.
Antes de ter um medidor de potência, eu sentia mais. Eu costumava tirar um tempo para estar mais consciente e pensar sobre meu esforço percebido. Sabemos que é difícil, especialmente para iniciantes. Na Colômbia, durante o auto de letras, todos me disseram para apenas pedalar. 7 de 10. Eu não tinha medidor de potência, nem monitor cardíaco. 7 de 10, subindo. Fiquei nesse ritmo o dia todo. Não foi ruim. Você precisa de um pouco de experiência para realizar essa tarefa. Lembra quando começou e subia uma colina a todo vapor nos primeiros 20 segundos no início? 9 em 10, mesmo pensando, estou provavelmente em torno de 7 em 10 aqui. Então você estava, subindo a colina a, 400 watts e depois de 60 segundos você estava a 100 watts e lutando para manter o equilíbrio. Muitas pessoas caem nessa armadilha, então é bom no começo. Então estou meio que me contradizendo, mas posso me acostumar a usar. Entender o esforço em vez da entrada, em vez da saída. Ok. Anthony e Sarah. Comecei a seguir os treinos diários sugeridos pelo meu Garmin Forerunner. É uma opção fantástica, e o software da Garmin parece imitar o princípio 80-20 dos Sellers. Bem de perto, com muitas pedaladas de base e de baixa frequência cardíaca. E então, ele te atinge com esforços realmente grandes. Ele ajusta e modifica os treinos com base no seu passeio anterior. Qualidade do sono, níveis de estresse e gasto energético geral. Até agora tem sido impressionante, mas há uma reclamação que não posso aceitar. As sugestões de frequência cardíaca são muito baixas para meu treino de base, 105 a 110 batimentos por minuto, por até 3 horas. É difícil manter, pois é muito baixa. Minha frequência cardíaca máxima é 185 e em repouso é 52. Minha pergunta é: quão baixo é muito baixo? Entendo a zona 2, mas para mim seria a zona 1, ou no máximo 1.5. Há benefício em treinar com esforço tão baixo? Ou a Garmin está errada? Obrigado, Tyler. Certamente há benefício em treinar, Batimentos cardíacos muito baixos. sim, e zonas de recuperação ativa. Existe benefício em treinar em cada zona. Muitas zonas e muita. Literatura mainstream. Criticamos Peter Attia no podcast, dizendo que ele não sabia do que estava falando. E ele estava falando sobre Zona 2, corrida para iniciantes, o que é praticamente impossível correr na Zona 2 se você nunca correu antes. Sua frequência cardíaca vai imediatamente para a Zona 3. Mas há um conjunto de adaptações fisiológicas que você obtém em cada uma das zonas. Então, se você está na zona de recuperação, o que você realmente está? Então, se você pegar, deixe-me lidar com isso em 2 partes. Vamos falar primeiro sobre as zonas de frequência cardíaca, porque foi isso que ele perguntou. E depois, mais amplamente sobre as prescrições de treinamento do Garmin. Então, há 2 maneiras de calcular suas zonas de frequência cardíaca agora. Uma é baseada na sua frequência cardíaca máxima que você nos forneceu. Com base nisso, sua zona 1 será de 92 a 111, representando 50% a 60% da sua frequência cardíaca máxima como zona de recuperação ativa. Assim, você está na zona de recuperação ativa para essas sessões. Não conheço seus objetivos nem histórico de treinamento, mas parece serem sessões longas de recuperação ativa. Parece que houve um erro no cálculo da sua zona 2 de resistência, que deveria ser de 60% a 70%. Sua frequência cardíaca máxima é entre 111 e 129 para este ciclista. Quem era? Tyler. Uma maneira melhor de calcular seria ouvir meu podcast, que Joe Friel, você pode linkar isso, Sarah. Na descrição abaixo, Joe Friel fala sobre um teste de 25 minutos para calcular sua frequência cardíaca limiar. Então a prescrição dele é: ele explica exatamente qual aquecimento você precisa. Então, você faz 25 minutos intensos, no máximo. Depois, fala sobre ritmo e esforço, como um esforço de 8 em 10, ótimo para subidas. Calcula a média dos últimos 20 minutos desse esforço de 25 minutos. Suponha que atinja 175 nesse período. Por fim, determine 68% desse limiar de lactato. Frequência cardíaca, seu limite abaixo de 68%. Essa será a sua zona de recuperação ativa. Em seguida, você terá de 69% a 83%, que será a sua zona 2. Acho essa uma maneira mais precisa de definir suas zonas, em vez de basear-se em lactato ou frequência cardíaca máxima. Outra opção é ir a um laboratório. O vendedor menciona isso. Qual é seu LT? 1. Qual é o seu LT? 2. Qual é o ponto de inflexão onde você não é mais um rollback e consegue acertar? Acho que suas zonas estão erradas. Sim, então isso responde à pergunta. A segunda parte disso é meio. Ele está encontrando o Garmin Forerunner. Brilhante. Tenho muita esperança nesses tipos de aplicativos, para aplicativos de coaching estilo IA, que considerem a qualidade do sono, níveis de estresse, gasto energético total.
O problema é que se inserir dados ruins, obterá dados ruins. No momento, algumas leituras de frequência cardíaca que obtenho usando o meu app de treinamento são muito diferentes. Se eu fizer treinamento de variabilidade da frequência cardíaca de manhã, as leituras variam entre meu Garmin Forerunner e meu Whoop, em comparação com o app de treinamento de variabilidade da frequência cardíaca. Ambos têm grandes problemas atualmente, então seguir suas prescrições com base neles pode levar a erros. Acredito que os treinadores ainda têm seu lugar no mercado. Eu não acho que esses aplicativos estejam prontos ainda. Acredito que é importante ter um treinador para avaliar e desenvolver um plano personalizado. Se leva a sério seus objetivos de saúde e fitness. Sim. Se você leva a sério seu treinamento, assim como o Tyler, por que não ir ao laboratório e obter seus números de forma rigorosa? Fazer os testes para determinar 60% a 70% da FCM. Por que não simplesmente fazer o teste? Se está dedicando esforço e tempo no treinamento, vá em frente. É o que eu diria. Tipo, só para contestar. Os testes de laboratório são ótimos, mas eu costumava ter ansiedade de desempenho por ficar preso em um ambiente fechado. Não pedalava muito em ambientes fechados, então recrutava músculos diferentes. Sentado lá, usando uma máscara desconfortável, me sentia claustrofóbico. Ficava sem camisa. Você está sendo espetado e cutucado com agulhas, algo que eu não gosto. Sempre senti que a replicabilidade é crucial. Testar, retestar após 6 semanas e retestar novamente pode trazer melhores resultados, dependendo do tipo de pessoa que você é. Se você está sentindo um pouco desse estresse ao entrar nesse ambiente, talvez não seja o ideal para você, como foi para mim, mas o conselho da Sarah é válido. Ótimo, perfeito. Roadman. Vou me entregar aqui, mas ando de bicicleta há quase 20 anos e nesse tempo já passei por todas as marcas de roupas de ciclismo que existem. E continuei trocando de marca a cada temporada até encontrar a L'École. Há algo realmente diferente na L'École, e assim que você veste a roupa, percebe que é diferente, é melhor. Tive o prazer de conversar com Yanto Barker no podcast. Ele é o fundador da L'École e sua dedicação em criar as roupas de ciclismo mais rápidas e refinadas que existem é simplesmente inspiradora. Janto não só cria equipamentos, sinto que ele busca obsessivamente aperfeiçoar os equipamentos de ciclismo. Ao vestir o kit da L'École e fechar o zíper, você sente esse compromisso. A prova está no resultado. O mesmo kit que Jay Hindley usou para vencer o Giro de Itália. Há uma confiança ao usar roupas testadas em batalhas e comprovadas no pódio em corridas como o Giro de Itália. Sentir-se bem na bicicleta significa melhor desempenho. Se puder, visite L'École CC e confira a incrível linha de kits deles para experimentar essa sensação. Ok. A próxima pergunta é do Scott. Ele nos enviou uma foto que vou incluir no vídeo. E, para os ouvintes, vou descrever um capacete de bicicleta da Smith. Com uma pequena viseira pontiaguda, parece um capacete de mountain bike. Scott precisa esclarecer isso para si mesmo. Este capacete é inaceitável para andar na estrada? E se eu estiver em uma bicicleta de gravel? É mais uma questão de estilo. Não, pedale como quiser. É uma coisa estúpida que está acontecendo com o ciclismo no momento e acabamos de voltar de Girona. E isso me irritou, essa cultura de você tem que se encaixar nesse molde. E isso porque toda vez que você entra em qualquer site de ciclismo ou a indústria inteira está empurrando essa ideia de como um ciclista deve parecer. Tipo, eles têm que usar um certo tipo de roupa, eles têm que usar um certo comprimento de meia, sapatos, bicicleta. Você não precisa. Ciclismo é uma atividade inclusiva. Portanto, saia e pedale, usando qualquer capacete, sapato ou roupa disponível. Estou considerando adotar uma abordagem oposta, competindo com uma bicicleta mais acessível para provar que o equipamento não é tão crucial quanto pensamos. Ter itens de qualidade é vantajoso, mas não se sinta envergonhado por usar um capacete simples. Ele pode ser funcional e até ter uma viseira. E alguém, você sabe, que inventou a regra diz que não é legal. É irritante. Definitivamente precisamos mudar a cultura em torno dessas coisas. Se alguém aparecesse no nosso grupo de pedal, não tenho certeza. Pode haver piadinhas se você usasse esse capacete. Não tenho certeza. Você pode levar um pouco de zoação por isso. É tipo, mais um capacete de mountain bike tradicional. Não estou dizendo para não usá-lo, Scott. Só estou sendo direto. Concordo que precisamos
As pessoas provavelmente vão falar pelas suas costas. Não estou dizendo que isso é ok. Escuta, estive em Girona, em corridas de bicicleta, onde, mesmo passando muito tempo pedalando, o ciclismo é o meu negócio. Faço este podcast agora. Tudo o que faço é falar sobre ciclismo o dia todo. Estive em lugares como Girona, Maiorca, e senti que não pertenço lá, que não sou magro o suficiente, que não tenho o equipamento certo, que minha bicicleta não é, sabe, cara o suficiente, que não tenho os sapatos certos. E eu gostaria que tudo isso parasse, porque definitivamente está afastando as pessoas do esporte, deixando-as desconfortáveis. Scott, acho que se você usar isso nas estradas, vai receber olhares. Mas quem se importa? As pessoas que te olham estão erradas. Quem se importa com a opinião delas? Eles estão errados. Eles estão errados. Se estão te julgando por usar isso, essa é minha opinião. Ok. Isso é do bem. Ok. E aí, pessoal, adoro o podcast e adoro que vocês respondem perguntas de ciclistas de todos os níveis e cobrem todas as áreas da cultura do ciclismo. Aqui está minha pergunta. Mudei para uma nova cidade no Canadá há alguns anos e tenho pedalado com o clube daqui desde então. Sou um ciclista de nível intermediário e fiz vários amigos casuais de bike através do clube, que é muito social. No entanto, estou achando difícil fazer a transição entre amigos casuais do clube de bike e amigos mais íntimos, na vida real, fora da bike. Sou uma pessoa bastante social e extrovertida, mas por algum motivo estou achando difícil dar esse passo com as pessoas legais do clube. Vocês têm alguma dica para transformar amigos do clube de bike em amigos fora da bike, na vida real? Muito obrigado por toda essa ajuda. Ótimo conhecimento, Ben. Então, a única informação que tenho é que muitos caras da minha geração leram o livro O Jogo. Era sobre namoro e como você pode... Ah, Deus, lembra desse livro? Ele te ajudava a conseguir encontros com mulheres. Hoje em dia, seria cancelado por lê-lo. Este livro é realmente excelente, eu o recomendaria a todos. A teoria da penetração social é isso. Não é exatamente como parece. A ideia por trás da teoria da penetração social é construir laços com base na frequência da interação. Então, se nos vemos mais, você estará indo para o mesmo lugar onde alguém trabalha o tempo todo e começará a ter histórias e anedotas comuns para compartilhar. A frequência é importante. Se continuar no passeio em grupo, terá mais assuntos para conversar. Lembra da vez que o Matt caiu do guidão? Foi engraçado. Então você começa a ter coisas assim para compartilhar. O segundo é a variedade de ambientes. Se você os vê em um ambiente de grupo e depois em ambiente de trabalho ou em um churrasco, a ideia é que em uma boate, se alguém começa a conversar com uma garota, muitas vezes tentará levá-la para um lugar diferente. Ah, eu só vou ali falar com meus amigos do outro lado do bar. Quer vir comigo? A psicologia de movê-los do ambiente A para o ambiente B constrói confiança e cria um vínculo. O terceiro é o contexto emocional. Emocional, coisas como se você está em uma equipe de ciclismo e você acabou de entrar na nova equipe, mas você puxa alguém e eles ganham a corrida. E é uma grande corrida. Experiências emocionais como essa desenvolvem laços fortes. Da mesma forma, derrotas, como acidentes, se você está junto e cuida de alguém, constrói um vínculo emocional. Assim, frequência, variedade de cenários e profundidade emocional são as 3 maneiras no jogo para conseguir um encontro. E imagino que se quiser fazer um amigo... E como você faz isso no clube? Ele está lá. Ele não está na boate. Ele está no clube de ciclismo. Sim, no ambiente do clube de ciclismo. Então, você quer atuar um pouco, Anthony? Então, eu não sei. Eu acho que. Ok. Isso é meio que. Sim, isso é meio que o que acontece e como. Os pontos de pressão que você precisa apertar para meio que criar um vínculo. Mas como você realmente sai do giro de sábado para algo mais? Agora você pode, claro. Você tem esse grande interesse em comum. Poderia, por exemplo, organizar um churrasco para todos os membros do clube. Sim, mas você tem que ver isso por camadas. Então é meio estranho se você organizar um churrasco. Tipo, se alguém novo aparecer nos nossos passeios em grupo e dizer: "Ei, estou organizando um churrasco." Churrasco Roadman. É claramente uma armadilha. Tipo, estou prestes a ser abduzido. A frequência é crucial. Não dá pra pular. Você deve aparecer sempre. Pense em um dos caras do nosso grupo. Ger aparece de repente e convida para um churrasco antes da última etapa do Giro de Itália. Você prontamente confirma a presença, animado com a ideia de confraternizar antes da grande corrida. Quero ver a casa do Jer. Jer parece estar bem de vida. Certo, mas acho que ele já resolveu isso. Acho que sim. Ele tem andado com essas pessoas, muito fofas, há muito tempo, mas quer avançar.
Ele deseja chegar à segunda base. Direto ao ponto, sem rodeios. Eu acredito que o conselho que eu daria seria para não se apressar. Haja com tranquilidade, evitando parecer ansioso. Como Anthony menciona, é importante construir uma base sólida. Eles te mandam mensagem. Não responda por um tempo. Flirtcheck. Me desculpe mesmo, Ben. Não ajudamos você em nada. É mais sobre namoro e conselhos do que qualquer outra coisa. Eu acho que você também deve aceitar que isso pode não acontecer. Quero dizer, essas amizades fora do ciclismo deveriam realmente acontecer. Talvez sugerir ao grupo um fim de semana de ciclismo que te tiraria do seu passeio normal de sábado e domingo. Isso é um ótimo conselho, Sarah, porque é algo que acontece bastante. E é assim, tipo, eu tenho alguns amigos novos que conheci este ano pela primeira vez. E é porque fui viajar com eles e é como uma janela de conhecimento muito comprimida, porque você está pedalando com eles todos os dias, por 5, 6 dias, e de repente é tipo, ei, presto, agora você quer sair e almoçar fora da bike? E agora você tem um bom amigo do nada. Sim, acho essa sugestão ótima. Talvez um fim de semana fora ou se inscrever para uma corrida em outra cidade, onde todos viajem e fiquem juntos em um Airbnb. Como eu disse, não apresse as coisas. Não os siga nas redes sociais e apareça aleatoriamente no bar onde eles vão aos sábados à noite. Mas boa sorte, Ben. Espero ter ajudado um pouco. Mas é isso, acho que terminamos por esta semana. Sim, acho que sim. Roadmap. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Writer Support. Continuem enviando perguntas. A Sarah está disponível para conselhos amorosos, então entrem em contato com ela no X e comigo também no X. Ambos estão linkados abaixo. Tem outro vídeo acima que sei que vai adorar. Por favor, inscreva-se no canal abaixo para nos ajudar a trazer convidados maiores para os programas de entrevistas. Obrigado por assistir. Até a próxima semana.